E aí, aquarista? Depois de muito tempo sem gravar vídeo, tô de volta. E hoje vai ser um vídeo de montagem, na verdade uma remontagem do aquarinho cubo. Para quem acompanhava anteriormente, né, o aquarinho cubo era o aquário de camarões. Depois eu coloquei guppies, daí passei os camarões para um aquário menor. Porém, como eu tive que me mudei de casa, né, casa nova, desmontei os aquários e agora estou fazendo uma remontagem. Uma montagem totalmente nova, agora com substrato fértil, esse aqui de boa qualidade que pode ser colocado na coluna d'água. E eu tinha comentado lá nos stories de fazer uma montagem fazendo uma ilha, né? Colocando uma ilha com pedras e as plantas no meio. Porém eu pensei melhor, esse aquário, ele é um aquário cubo de 25 centímetros, então imagina, colocar uma ilha aqui no meio é legal porque tu tem acesso para limpar os vidros, né? Porém, como ele é pequeno, tu perde uma parte aqui, ó, de visão de profundidade quando a gente olha de frente. Então eu pensei melhor, e quando eu estava fazendo a aquisição das coisas que eu já vou mostrar aqui, eu tive a ideia de fazer uma praia aqui na frente e fazer uma subida até chegar aqui num planaltinho de substrato com algumas plantas. Então o que eu adquiri? Adquiri algumas rochas que eu vou ter que dar umas marteladas também. Elas vão servir para quê? Como a ideia é fazer um planalto em cima, as pedras elas vão fazer como se fosse uma represa, vão represar esse substrato para que a gente consiga plantar lá em cima. Então eu vou dar umas marteladas para fazer algumas pedras menores para ir diminuindo até chegar na praia com areia branca que eu adquiri aqui. Sobre essas raízes, cara, quando eu fui lá comprar eu achei muito linda. Não sei se vai dar certo aqui dentro do aquário, eu vou fazer o possível. Eu pensei em algo assim, ó, como parece as raízes, né, de uma árvore enterrada assim, ó. Dá para imaginar o substrato, ela chegando na praia, ficando branco e essa parte de trás subindo entre as pedras até chegar na parte mais alta. Eu vou tentar encaixar ele aqui dentro e vamos ver se dá certo. Já deixei a água tratada aqui, ó, 20 litros de água tratada com Prime, água da torneira mesmo, tratada com Prime. O aquarinho tem 18 litros, então possivelmente desses 18 vai diminuir uns 3, acredito, um pouquinho mais. Porém, se eu precisar fazer uma TPA, já uma primeira TPA já hoje, porque suja a água, solta pedaço de sujeira, então já coloquei 20 litros ali tratado. O resto dos itens aqui são os mesmos de antes, né? O aquário em si, a iluminação, a luminária, o filtro e o aquecedor com termostato. A única coisa que eu adquiria mais foi essa mídia biológica aqui, que ela é menorzinha, né? Então dá certinho aqui no nosso filtro, que já é pequeno, que é um XP06, se não me engano. Então acredito que já vai suprir. E perlon, né? Basicamente isso. Então vou organizar aqui para que a gente consiga montar. Ah, esqueci aqui, ó. Plantas. Peguei a Núbia Vallisneria mini para botar na parte de trás. E essa planta aqui, cara, eu não conhecia. Eu vou pegar o nome, que o nome é bem esquisito. Tá lá, ó. Ou vou colocar aí na tela. Mas é uma planta muito bonita. Ela fica submersa, mas ela é muito parecida com o bambu da sorte. E ela se multiplica como se fosse a Sagitária subulata. Então eu peguei só 2 mudas. Então se for igual as Sagitárias subulatas, que é por baixo do substrato, então a tendência é se alastrar bem. Então isso na parte do fundo do aquário, junto com as Vallisnerias, que vão ficar mais ao fundo ainda, porque elas crescem mais, né? Essa, como é mini, é uns 15 centímetros, acredito que vai ficar bem legal. Então vou organizar aqui e vamos para a montagem. Antes, 2 coisas que eu gostaria de comentar. O seguinte, ó, mostrar na verdade. Olha a cor desse substrato. Muito lindo. Isso aqui, ó, ele pode ficar em contato com a coluna d'água. Então eu não preciso colocar um substrato inerte em cima para não encostar na água direto. Então eu achei muito lindo. Aqui tem 5 quilos. Para esse aquarinho até é demais. Com certeza não vou usar tudo isso aqui, né? Outra coisa que eu sei que vão perguntar.
sobre a fauna. Qual que é a minha ideia de fauna? A minha ideia de fauna hoje é não sei. Por quê? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é montar o aquário primeiro, eu vou deixar ele ciclar naturalmente, eu não vou adicionar química nenhuma, e conforme for a estabilização dele, conforme for o pH que ele quiser ter, eu vou decidir qual que é a fauna. Por quê? Eu gosto de fazer isso. Porque isso te poupa trabalho. Imagina o seguinte, ó. Eu quero colocar neons aqui. Pô, mas já vou botar aqui uma rocha, essa areia e um tronco. Para eu controlar esse pH é mais difícil. Não que seja errado a gente decidir a fauna antes. É uma coisa que eu prefiro. Eu prefiro que o aquário, eu monte o aquário do jeito que eu quero, e conforme for a estabilização dele, conforme for o pH, depois, né, do jeito dele, como ele foi montado, eu decido a fauna. Aí eu tenho menos trabalho. Eu não preciso ficar corrigindo o pH, por exemplo, corrigindo a água no momento de TPA e tudo mais, ou na hora que eu colocar os peixes. Então, quando o aquário estiver pronto, eu vou ver o que ele me oferece e eu vou escolher a fauna conforme o que ele me oferecer. Aí eu não vou ter problema nenhum. E a fauna, ela vai ter um parâmetro muito mais parecido com o que ela quer, porque eu vou escolher ela conforme é o ambiente. Então, se quiser seguir essa dica, tu vai ter menos trabalho. Eu gosto assim. Vamos lá, indo para a montagem, tem que ser com vídeo acelerado, não adianta, né? Senão a gente ia ficar umas 3 horas aqui olhando a montagem, porque, cara, eu sofri bastante para conseguir colocar essas pedras, para conseguir achar uma posição legal que eu tinha imaginado, né, na minha cabeça, para esse tronco. Então, como pode ver aí nas imagens, foram várias tentativas de ir virando pedra e colocando pedra embaixo da outra, colocando o tronco em cima, porque eu tava com aquela ideia das raízes vindo de cima, se enterrando no substrato e chegando na praia. Então eu fui tentando ali, fui na tentativa e erro até conseguir encontrar uma posição correta. Tive que pegar um alicate e cortando algumas pontas ali das raízes para que ela conseguisse ficar encaixada certinho na pedra. E depois vocês vão ver mais para frente que essas raízes que eu cortei, eu consegui adicionar novamente no substrato para que ela parecesse que ainda fazia parte do conjunto total ali das raízes, mas algumas eu tive que retirar da parte original. Aí o que aconteceu aí, ó? Eu pensei que estava gravando, estava colocando as pedras no local, pensando que estava gravando, não estava gravando. Então surgiu as pedras aí e o burro aqui pensou que estava gravando. Mas vamos lá. Eu peguei um martelo e fui quebrando as pedras para formar pequenas rochas, para dar aquela sensação de escala. O que acontece? Se tu for observar na natureza, normalmente, né, por padrão, as pedras maiores estão na parte de cima e as menores estão na parte de baixo. Elas se desprendem, elas caem daquela formação original, então as menores ficam na parte de baixo. Quando tu olha, dá uma sensação de naturalidade. Então pode ver a parte das rochas maiores, ó, elas estão segurando, estão barrando o substrato fértil, enquanto as menores elas vêm acompanhando as raízes. Então vai formando um movimento, ó, um movimento ali para a esquerda, parece que existe um movimento natural. Essa foi a minha ideia e eu acho que ficou legal, né? Nessas imagens, como eu tinha comentado antes, ó, eu estou recolocando as raízes que eu tinha cortado, então nada foi desperdiçado. E colocando por baixo parece que ainda faz parte daquela composição inteira daquelas raízes, né? Mas eu tive que retirar. Adicionando a água para começar o plantio, muita areia ainda vai para dentro do substrato, então é legal dar uma corrigida, ó. Tem que dar uma corrigida várias vezes. Isso vai acontecer durante a montagem, né? Então, muito provavelmente ali nas TPAs, durante as TPAs, eu vou ter que recolocar essa areia branca para que ela fique sempre na mesma quantidade. Ali, o que eu peguei? Então, para resumir, de planta, a Núbia nana, Vallisneria mini e o lírio da paz mini. Eu não conheci o lírio da paz mini dentro do aquário, assim, de forma submersa. Eu achei muito bonito, assim, muito bonitas as folhas. Ela tem a textura muito parecida com a do bambu da sorte, né? Mas ela é para
para funcionar assim da forma de multiplicação igual a Sagitária sublata. Vai uma haste por baixo do substrato e nasce uma filha, uma outra planta do lado. Então provavelmente ela se espalhe bem. Eu fui colocando na parte de trás, na parte mais alta, né? Porque elas tendem a ser mais altas do que, por exemplo, a Núbia nana, que é uma planta que se desenvolve bem devagar e não tem muita altura. E a Vallisneria, no lado esquerdo, ela vai, se tu for perceber, o filtro vai ficar do lado direito, então o fluxo do filtro vai jogar a Vallisneria para o lado esquerdo e vai formar como se fosse um cabelo assim ao vento, vindo para frente do aquário, formando mais sombra para as Anúbias nanas. Eu pensei tudo para que funcione ali dentro, né? Então formou mais sombra para as Anúbias e elas vão se desenvolver melhor, porque as Anúbias elas não gostam de luz muito forte. Então as plantas que crescem mais na parte de trás e as que crescem menos na parte da frente, assim tu tem uma sensação de profundidade. Mesma coisa o substrato mais alto na parte traseira. E aí tá. Depois de colocar água, dá aquela turbidez, né, na água, fica um pouco branca, mas depois com a filtragem durante os dias, a tendência é sumir. Provavelmente vai surgir um pouquinho de algas, né, substrato fértil, tudo mais, por mais que seja um substrato especial que dê para colocar diretamente na coluna d'água, é normal surgir algumas algas no começo, mas tranquilo. Deixo o aquário rodar, filtro rodando, eu não troco Perlon e deixar ele se estabilizar sozinho sem usar nenhuma química. E cara, ficou legal, né? Olha esses detalhes aí. Parece que tá no fundo de um rio. A escala ficou boa. As pedras caindo, ó, parece que elas caíram naturalmente e as raízes cresceram em volta. Cara, eu acho que ficou bom. Se tu gostou, comenta aí também, cara. Eu acho que foi uma das melhores montagens aí que eu já fiz. Como o aquário está em um local que durante o dia pega luz solar durante mais ou menos 2 horas, eu preciso ficar muito esperto na parte da iluminação para que não aconteça nenhum erro e acabe dando um boom de algas. Então, muito provavelmente a luminária não vai ser acesa para crescimento das plantas, vai ser só para visualização durante a noite mesmo, porque o ambiente é bem iluminado e vai ter luz suficiente para as plantas crescerem, formarem mais sombra para as anúbias e todas ficarem felizes, né? Então é importante sempre que for instalar perto de janela, dosar a luz, principalmente a luz artificial. Se tu for novo aqui no canal, estiver chegando agora pela primeira vez através desse vídeo, aproveita e já te inscreve, porque eu vou postando as atualizações desse aquário e depois tu pode receber as notificações. E agora vou parar um pouquinho de falar, porque vocês devem estar cansados da minha voz, e vocês podem terminar esse vídeo contemplando os detalhes desse aquarinho. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo.